Cajuru chama Bolsonaro de irresponsável e exalta Lula. Governo não tem culpa na alta dos alimentos. Dos preços dos alimentos que tem angustiado boa parte da população brasileira. Inquietação justificável, que afeta mais as camadas menos favorecidas, justamente as que consomem a maior parte do orçamento familiar com alimentação. O que não se justifica é uma espécie de campanha orquestrada que tenta jogar no colo do governo Lula III toda a responsabilidade pela inflação de alimentos, um processo global que começou lá atrás, sejamos honestos, há meia década, muitas delas evitáveis, não fosse o negacionismo do governo anterior. Existe um consenso. A pandemia provocou a desorganização das cadeias produtivas em todo o mundo, limitou o escoamento da produção de alimentos e ainda pressionou os preços por causa do aumento do consumo dentro das casas. Ninguém escapou, senhoras e senhores, meus únicos patrões. Todas as nações sofreram com a inflação dos alimentos. De lá para cá, o drama se agravou devido a fatores internacionais, como a guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, e, sobretudo, por causa de fatores climáticos. Sejamos honestos. No Brasil, isso ficou evidente com fortes chuvas no sul e estiagem na maior parte do país em 2024. Situação que pode ser traduzida em números. Nos últimos 5 anos, basta querer ser sincero e honesto, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação geral no Brasil ficou em 33%. Pois bem, no mesmo período, o levantamento do IBGE mostra que o preço da alimentação nos domicílios subiu bem mais, chegou a 50%. Uma diferença significativa, ou seja, o drama existe, é sério e precisa ser enfrentado por todos. O governo Lula III já adotou uma primeira providência, decidindo zerar a tarifa de importação de 9 produtos da cesta básica. Estuda novas medidas e conta também com a ajuda dos executivos estaduais, que podem muito bem, se forem patriotas, pois alguns não são, zerar o ICMS de alguns alimentos. Isto já foi feito por alguns governadores, infelizmente a minoria. Mas nunca é demais acreditar no bom senso de quem tem responsabilidade pública. Evidentemente, o país precisa ir além de medidas circunstanciais. E o presidente Lula, que tem a segurança alimentar como uma das referências de seu governo, sabe que é preciso fortalecer a política de garantia de preços mínimos e recompor os estoques públicos dos produtos da cesta básica, como o arroz e o feijão. A nova realidade imposta pela crise do meio ambiente também exige dos órgãos técnicos, como a Embrapa, o desenvolvimento de sementes mais resistentes e mudanças climáticas. Assim como é preciso que o governo articule com a indústria de alimentos e com a rede varejista acordos que sejam capazes de minimizar os impactos sobre os preços dos alimentos dos fatores climáticos e também de fatores externos. Sugestões de especialistas não faltam,
como ampliar a capacidade de armazenamento agrícola para reduzir perdas, baratear o escoamento da produção com incentivo ao transporte ferroviário e hidroviário e facilitar o crédito para pequenos produtores. Não podemos esquecer ainda que o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar tem como uma de suas metas a expansão de infraestruturas físicas de apoio à comercialização, como as feiras livres, feiras agroecológicas, sacolões e cantinas comunitárias. Uma administração que recebeu um país com 33 milhões de pessoas no mapa da fome e em 2 anos, queiram ou não, conseguiu tirar 24 milhões de brasileiros dessa situação.